Fala pessoal do YouTube da NFL Brasil, Betinho na área mais uma vez, e hoje eu vou contar a história de uma das franquias que tem mais sucesso dentro da NFL, o São Francisco 49ers, que teve os seus anos de glória na década de 70, 80 e 90. Então, sem perder mais tempo, bora logo pro vídeo. Para contar essa história, a gente tem que voltar para o início da década de 70, que foi quando o São Francisco 49ers começou a ter uma relevância maior dentro da NFL. Na ocasião, eles foram o primeiro time da história da liga a conquistar um título de divisão 3 vezes seguidas, do ano de 1970 até 72, garantindo uma viagem para os playoffs 3 vezes seguidas. Acontece que nessas 3 ocasiões, eles acabaram perdendo para o mesmo time, o Dallas Cowboys, e essas 3 derrotas foi o que deu início a essa grande rivalidade entre as duas equipes, que existe até hoje. Depois disso, basicamente o sucesso da equipe nos anos 70 acabou, até que em 1979, depois de uma temporada com apenas 3 vitórias e 13 derrotas, a equipe ia contratar um novo head coach chamado Bill Walsh, que ia mudar a história da franquia para sempre. Nessa altura do campeonato, a equipe do 49ers tinha uma atitude de time que ia perder tudo. Não tinha confiança em volta daqueles jogadores, e Bill Walsh tinha como principal missão retomar essa confiança para a equipe. Logo na sua primeira pré-temporada com o time, ele já tomou uma das maiores decisões da história dos 49ers. Na terceira rodada do draft, ele resolve tentar a sorte com um quarterback de Notre Dame chamado Joe Montana, acreditando que ele teria um grande potencial caso ficasse no banco por um tempo. E foi assim que a temporada de 79 começou, mas nem tudo foi do jeito que eles esperavam. Até porque o time não tinha confiança em si mesmo, e os 49ers terminaram com apenas 2 vitórias e 14 derrotas. Inclusive, a segunda vitória da equipe nesse ano foi comemorada como se fosse um Super Bowl, porque apesar dos jogadores não terem tanta confiança em si mesmos, eles acreditavam muito no trabalho de Bill Walsh e tinham certeza que o treinador merecia aquela vitória. Na temporada seguinte, em 1980, a evolução era nítida, a confiança dos jogadores era muito maior e foi nesse ano também que Joe Montana saiu do banco e foi titular por 7 partidas. Apesar do time ter terminado com 6 vitórias e 10 derrotas, era visível a evolução na confiança e no desempenho do time. E o embalo não parou por aí não. Em 1981, o 49ers voltou a vencer a divisão. Com uma campanha de 13 vitórias e 3 derrotas, o time de São Francisco voltaria à pós-temporada. Depois de passar por cima do New York Giants na rodada divisional dos playoffs, um velho conhecido dele estava esperando o 49ers na final da NFC, o Dallas Cowboys. Chegou o grande dia do jogo, quarto. Os Cowboys estão na frente do placar, só que Joe Montana e Bill Walsh têm mais uma carta embaixo da manga. A famosa The Catch, ou a recepção. Uma jogada onde Joe Montana lançava num lugar onde só o seu recebedor poderia alcançar. Caso seu recebedor não alcançasse, ela iria pra fora. E isso só mostrava como que Bill Walsh e Joe Montana já estavam na mesma página, apesar de ser apenas a primeira temporada do quarterback como titular. Graças a essa incrível jogada, o 49ers chegou no seu primeiro Super Bowl e venceu o seu primeiro título da NFL, concretizando uma nova era em São Francisco. Nessa época, a grande maioria dos ataques da NFL eram baseados nos seus running backs, e a principal arma ofensiva eram as jogadas de corrida, mas com Bill Walsh e Joe Montana, não era bem assim que o ataque do São Francisco 49ers funcionava. A principal arma do time eram os passes, e o principal jogador do ataque era o quarterback. Esse estilo de jogo ficou conhecido como West Coast Offense. Por que esse nome? West significa oeste, que é onde fica a cidade de São Francisco nos Estados Unidos. E naquela época, como a maioria dos times gostavam de correr, e a maioria dos times ficavam no leste, como o Pittsburgh Steelers, o Dallas Cowboys, o New York Giants, esse estilo de jogo foi chamado de West Coast Offense, e tem esse nome até hoje. Outra característica desse estilo de jogo no ataque é quando o quarterback já sabe não só a próxima jogada, mas as próximas jogadas, fazendo com que o ataque ande muito mais rápido, dando menos tempo para a defesa se preparar para o que está por vir. Não existem dúvidas que esse estilo de jogo mudou a história da liga. Até porque, depois disso, os ataques da NFL passaram por uma revolução, onde os quarterbacks começaram a aparecer mais. Dessa forma, é claro que o São Francisco 49ers continuou a ter muito sucesso dentro da NFL. Em 1984, eles foram campeões novamente do Super Bowl. Em uma partida onde a principal narrativa era o duelo de quarterbacks Dan Marino contra Joe Montana, o QB do São Francisco 49ers lançou para 3 touchdowns e correu ainda para mais um. Esse foi o segundo título de Joe Montana ao lado de Bill
Walsh. Nesse momento, ele já é um dos maiores quarterbacks da história da liga e, sem dúvida, o maior do 49ers. Ele não só colocou o time de volta ao mapa, mas também venceu 2 Super Bowls. E em um deles, bateu seu maior rival, Dallas Cowboys, na final de conferência. Mas foi na pré-temporada de 85 que o São Francisco 49ers fez mais uma movimentação que mudaria a história do time de novo. Com a 16ª escolha geral do draft, o São Francisco 49ers escolheu um recebedor aí, um tal de Jerry Rice, vocês conhecem? Com 1,88 m de altura, o wide receiver causou um impacto imediato no time. Rapidamente já se tornou uma das principais peças do ataque de Bill Walsh. O sucesso de São Francisco continuou. Em 85 e 86 eles até chegaram nos playoffs, mas não avançaram muito bem. Em 87 o time faz mais uma troca muito relevante para o futuro da franquia. Em troca de uma escolha de segunda e quarta rodada, os 49ers adquirem o quarterback Steve Young do Tampa Bay Buccaneers, que viria a ser reserva do Joe Montana. Nesse mesmo ano, 1987, os 49ers chegam novamente nos playoffs, e na final de conferência contra o Minnesota Vikings, Joe Montana estava tendo uma atuação ruim, e o time estava perdendo, e Bill Walsh resolve colocar Steve Young em campo. E ele acabou marcando 2 touchdowns, um correndo e outro passando. Apesar da derrota para os Vikings naquela ocasião, começou uma grande controvérsia em São Francisco. Quem deve ser o quarterback titular em 88? Joe Montana ou Steve Young? O treinador então resolve alternar os 2 quarterbacks durante a temporada, estratégia que causou muita discussão, mas acabou dando certo, deixando, é claro, Joe Montana a maior parte do tempo dentro de campo. No último jogo da temporada regular, eles iam enfrentar o atual campeão da NFL, o Washington Commanders, no Monday Night Football. E o time venceu aquela partida com Joe Montana como titular. E o quarterback entrou nos playoffs cheio de moral. Ele era o MVP da liga. Depois de vencer na rodada divisional contra o Minnesota Vikings, o próximo adversário era o Chicago Bears. E a partida foi em Chicago, sob uma temperatura de menos 26 graus. Mas Joe Montana não se abalou e venceu a partida para os 49ers por 28-3. O time chegou no Super Bowl e pegou o seu último adversário da última vez que eles foram campeões, o Cincinnati Bengals, e acabaram saindo vencedores mais uma vez, 20-16 para a equipe de São Francisco. Esse foi o primeiro título de Jerry Rice na NFL e o terceiro de Joe Montana, que foi coroado o MVP da partida. Nesse momento, o melhor quarterback e o melhor recebedor da NFL estavam no 49ers. Esse foi o 10º ano de Bill Walsh como treinador principal da equipe, mas também foi o último. Depois dessa vitória, ele decide se aposentar e vira um analista da televisão. E uma coisa a gente pode ter certeza, ele mudou a maneira que nós enxergamos o São Francisco 49ers. Ele sai de cena com a cabeça erguida, sabendo que fez tudo o que podia para a melhora da equipe. Além de ter inventado um sistema ofensivo completamente revolucionário e efetivo dentro da NFL, ele passava uma metodologia para os seus jogadores de que todo jogo poderia ser o seu último. Ou seja, é graças a ele que a cultura do São Francisco 49ers é essa até hoje. O treinador não deixou só uma herança de sucesso para os 49ers não, ele deixou uma herança de sucesso para a liga inteira. A árvore de treinadores que partiu dele foi simplesmente excepcional na liga, usando a metodologia de Bill Walsh. Quem assumiu o time foi o então coordenador defensivo George Seifert. E o sucesso dos 49ers continuou normal. E em 89 eles repetiram, Joe Montana MVP e 49ers campeão do Super Bowl de novo. E os 49ers pareciam estar no auge da sua gameplay. Até porque o Super Bowl foi 55-10 para eles, contra um ataque poderosíssimo do Denver Broncos liderado pelo quarterback John Elway. O ano seguinte foi mais um ano bom para os 49ers e Joe Montana. Eles até chegaram na final de conferência, mas perderam para o New York Giants. Acontece que em 91, Joe Montana sofre uma lesão, o que afasta o jogador dos gramados pela temporada inteira, dando uma oportunidade para o seu quarterback reserva, Steve Young, ser o titular. Com 10 vitórias e 6 derrotas na temporada, Steve Young não teve o melhor ano da sua vida, mas era nítido que o quarterback tinha muito talento e muito potencial dentro da liga. Até que em 1992, a discussão de quem deveria startar para os 49ers realmente começou, Joe Montana ou Steve Young. Do lado de São Francisco, eles gostaram do que viram em Steve Young e resolveram trocar Joe Montana pro Kansas City Chiefs. O quarterback que parecia intocável dentro da NFL foi trocado como se fosse nada, e a sugestão dessa troca veio de ninguém menos que Bill Walsh. Ou seja, a partir de 92, a era de Steve Young começa em São Francisco. Nesse ponto, tudo parecia dar certo para os 49ers. Na sua primeira temporada completa como titular, Steve Young foi nomeado o MVP da liga e o Offensive Player of the Year. Tendo muita habilidade lançando a bola e muita habilidade correndo, ele e Jerry Rice formavam uma das duplas mais imprevisíveis e mais difíceis de parar na NFL. Mesmo assim, em 92, o time não conseguiu chegar no Super Bowl. Acabaram perdendo na final
final da NFC para um velho conhecido, né? O Dallas Cowboys. Vem a temporada de 93 e tudo parece que se repete. Jerry Rice dessa vez ganhou o prêmio de Offensive Player of the Year. Steve Young terminou em segundo na votação para MVP. Os 49ers chegam de novo fortes nos playoffs, mas perdem novamente pro Dallas Cowboys na final da NFC. E a partir desse momento, as duas equipes que já batem cabeça uma com a outra há anos, realmente cravam uma das maiores rivalidades da NFL. Agora é Troy Aikman de um lado, Steve Young do outro, running back Emmitt Smith do Dallas Cowboys contra o safety Ronnie Lott do 49ers, dois grandes recebedores, um de cada lado, Jerry Rice e Michael Irvin. Realmente a competição era briga de cachorro grande dentro da NFL. 1994 chega e o São Francisco 49ers começa a temporada com sede de vingança. Na pré-temporada, eles assinaram um cornerback chamado Deion Sanders do Atlanta Falcons, contando que ele fosse ajudar. O time termina com um recorde de 13 vitórias e 3 derrotas e começa os playoffs como os favoritos para vencer o título. Só que na final da NFC, eles têm que encarar de novo o Dallas Cowboys. Só que dessa vez, o atual MVP Steve Young não se afrouxou perante o desafio e venceu a partida para o time 38-28. Os 49ers estão de volta ao Super Bowl. O adversário seria o Los Angeles Chargers, mas do jeito que os 49ers estavam, nada poderia parar eles. Em uma performance de 3 touchdowns e 150 jardas de Jerry Rice, os 49ers são novamente campeões do Super Bowl. Deion Sanders acaba saindo do 49ers no ano seguinte e assina com o Dallas Cowboys, cravando mais uma rivalidade entre ele e Jerry Rice. O que eles não sabiam é que até hoje, esse título da temporada 94-95 seria o último. Steve Young, Jerry Rice e o head coach George Seifert continuaram lá, mas até o ano 2000, nenhum dos três estavam mais na equipe. Jerry Rice foi jogar por outra franquia, George Seifert se aposentou e o quarterback Steve Young também. No século 21, o 49ers não foi mais o mesmo, como ele era na década de 80 e 90. Mas em 2017, com a contratação de um novo head coach em Kyle Shanahan, parece que o 49ers está reconstruindo a sua identidade. Desde 2017, o time não tem só feito excelentes escolhas no draft, como o tight end George Kittle e o pass rusher Nick Bosa, mas também o time tem feito excelentes trocas, como o offensive tackle Trent Williams e o running back Christian McCaffrey. Realmente parece que tudo tá voltando a se encaixar para os 49ers. Nessa era Shanahan, eles até chegaram em um Super Bowl em 2019, mas acabaram perdendo para os Chiefs de Patrick Mahomes. Na ocasião, o quarterback era Jimmy Garoppolo, mas a partir do ano passado, a gente sabe muito bem quem é o novo quarterback dos 49ers. Ele mesmo, o senhor irrelevante, Brock Purdy, que agora, em 2024, ele tem a chance de entrar para uma lista seleta de quarterbacks que já venceram o Super Bowl pros 49ers e quem sabe dar início à era Purdy. E aí, gostou do vídeo? Você quer mais conteúdo como esse aqui no YouTube da NFL Brasil? Então coloca aí nos comentários, deixa seu like e não esquece de falar qual time você quer ver eu falando da próxima vez. Tamo junto!